Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, então, vamos falar sobre momento de inércia de superfícies, também conhecido como momento de segunda ordem. Vamos lá. Bom, o que é o momento de inércia de superfícies? Deixa eu só arrumar aqui o enquadramento, que como sempre ele está ruim. Então, se vocês se lembram, né, quando se estuda momento de inércia de corpos rígidos, né, a gente estuda, na verdade, como é que a massa está distribuída em torno do eixo de rotação. O momento de inércia, ele não é a mesma coisa, né? O momento de inércia de uma superfície, ele não está relacionado com a massa, ele está relacionado com a área dessa superfície. E ele é uma medida de como, então, a área dessa superfície está distribuída em relação a um eixo qualquer, tá? Bom, então vamos analisar aqui o que temos, né? Temos aqui uma área A, que é essa figura azul à esquerda. Eu escolho um elemento de área DA, que eu pintei de verde aqui. E este elemento de área DA, ele está a uma distância y do eixo x, que é esse aqui que eu estou destacando em vermelho, e está a uma distância x do eixo y, que eu estou destacando de preto. Então, o que vai ser o momento de inércia desse elemento de área infinitesimal dA em relação ao eixo x? Então, dix vai ser y quadrado dA, né? A distância que eu me encontro ao eixo em relação ao que eu quero calcular o momento de inércia vezes o elemento de área infinitesimal. Da mesma forma, o que vai ser o momento de inércia infinitesimal em relação ao eixo y? Vai ser o quadrado da distância que eu me encontro em relação ao eixo, né, que é o x quadrado, vezes o elemento de área infinitesimal dA. Tá? Bom, se a gente faz isso para infinitos elementos de área da nossa superfície A gente faz uma soma e essa soma se torna uma integral no limite em que eu tenho infinitos elementos de área, né? Então, no fim do dia, o momento de inércia da superfície A em relação ao eixo x vai ser a integral de área de y quadrado dA, e o momento de inércia em relação ao eixo y vai ser a integral da área, uma integral em área, né, de x quadrado dA. Claro que aqui a gente pode escolher qualquer eixo para calcular o momento de inércia. Aqui a gente está vendo o caso particular em que os eixos são, né, o eixo x e o eixo y. Para casos genéricos, eu tenho que ver a distância x ou y, ou x e y, né, a distância que se encontra do eixo em particular, tá? Esses momentos de inércia também são conhecidos como momentos de segunda ordem porque eles estão relacionados com o quadrado da distância. Se vocês se lembram, a gente viu nas aulas passadas o momento de primeira ordem, né, que era o qx integral de y dA e o QY, que era a integral de x dA. E essas integrais elas estavam relacionadas com a posição do centroide do corpo rígido, certo? Então, esses eram os primeiros os momentos de primeira ordem, porque dependiam de y e x, e esses também são chamados de momentos de segunda ordem, porque dependem de x quadrado e y quadrado. Bom, a gente também pode calcular o que a gente chama de momento de inércia polar. O momento de inércia polar, ele é o momento de inércia em relação a uma direção perpendicular ao plano XY. Aqui nesse caso ele está falando que é o próprio eixo Z, né? O eixo Z estaria saindo do plano
da tela. Então, a gente define aqui, ó, a distância R, né, o vetor R, que localiza o elemento de área dA em relação à origem do sistema de coordenadas. E definimos, né, que o J0, então, que é esse momento de inércia polar, vai ser a integral de R² dA. Só que esse R², então, que é a distância, a gente pode escrever, né, aqui temos um triângulo, x, y, então R² é igual a x² mais y². Então, se eu substituo isso aqui na minha integral, eu caio o quê? Caio nas integrais ix e y. Tá? Então, o momento polar, que é o momento da superfície em relação ao eixo z, vai ser a soma dos momentos de inércia em relação aos eixos x e y. Ok? Bom, continuando. As unidades do momento de inércia, né? Então, percebam que nós temos o produto de um comprimento ao quadrado vezes um elemento de área que também tem unidade de comprimento ao quadrado. Né? Então, no Sistema Internacional de Unidades, a medida é o metro. Então, aqui a unidade seria metro à quarta potência. Mas eu posso ter outras unidades que não a do Sistema Internacional. Também, né? É unidade de comprimento à quarta potência. Tá? Momento de segunda ordem, ele é sempre positivo, obviamente, porque ele depende de uma quantidade quadrática, né? E diferente do que a gente viu nas aulas anteriores, que nós tínhamos um QX igual a Y vezes a área e o QY igual a X vezes a área, né? Se você se lembra, a gente podia definir isso para todo o corpo rígido. Na verdade, isso aqui era do centroide, né? Era o Y barra e o X barra. A gente podia definir isso aqui para o centroide da superfície. A gente não tem como definir uma relação similar aqui para um momento de inércia. Tá? Então, eu não tenho como igualar o momento de inércia do centroide, por exemplo, ao momento de inércia da superfície como um todo, que é o que a gente fazia lá quando a gente estava estudando centroides e centros de gravidades, né? Que vinham os momentos de primeira ordem. Tá? Vamos ter uma relação parecida com essa aqui agora quando a gente vê o que é o raio de giração, mas daí é um caso bem específico. Não é um caso geral que a gente possa assumir que essa relação é válida sempre. Ok? Bom, vamos ver o conceito, o que é o raio de giração. Raio de giração é um conceito que a gente vai utilizar nos próximos capítulos, quando a gente estiver analisando a estabilidade de colunas, né? Vocês, acredito que intuitivamente sabem, né, que se a gente tem uma coluna, né, que é um elemento longilíneo e reto, né? E dependendo da força que eu aplico, né, da carga que a gente aplica nessa coluna, essa coluna pode sofrer pode envergar, né? Como é que chama? Pode sofrer uma deformação, tá? Então, esse conceito de raio de giração, a gente vai usar ele daqui um pouquinho mais, quando a gente estiver justamente estudando a estabilidade das colunas, tá? E o que é o raio de giração? Ela é uma outra forma de quantificar a distribuição de uma área plana em torno de um determinado eixo. Como? Então, vamos considerar aqui essa área A, à esquerda.
E vamos supor, né? Vamos supor que essa área A, ela é feita uma massa de pão, certo? Então eu tenho uma certa quantidade de massa de pão e eu posso moldar essa massa de pão numa forma aberta, né, que nem a gente faz aqui do lado esquerdo, ou eu posso moldar essa mesma quantidade de massa numa tira retangular, tá? Então, esse desenho aqui da direita é isso, ó. Vamos considerar que essa área esparramada em torno da origem, ela foi remodelada de maneira que ela formasse agora essa figura aqui, ó. A área é a mesma, tá, pessoal? Então, obviamente, esse retângulo aqui tem que ser muito maior do que a areazinha que aparece ali, né? Porque a gente tem que ter uma mesma área do que uma superfície esparramada, tá? Bom, então, se eu moldo essa minha superfície A na forma de uma faixa paralela ao eixo X, para que essa área vermelha possua o mesmo momento de inércia que a área espalhada, é necessário, né, que ela se encontre a uma distância kx ao quadrado do eixo X. Então, daí aqui, ó, a gente cai numa relação que o momento de inércia dessa área esparramada tem que ser igual ao momento de inércia dessa área esparramada e é igual a kx quadrado vezes a, aonde esse kx é a distância perpendicular ao eixo X. E isso aqui é o que a gente chama de raio de giração da superfície. Como eu disse para vocês, depois a gente vai estudar mais a fundo, né, como aplicar o conceito de raio de giração. Por enquanto a gente vai só aprender o que é e como definir. A mesma análise eu posso fazer quando eu moldo essa área esparramada A como uma faixa paralela ao eixo Y. E aí, para que essa área verde tenha o mesmo momento de inércia que a área original, é necessário que se encontre uma distância KY do eixo Y. Então, isso aqui é a definição de raio de giração em relação ao eixo Y, dessa área A. E da mesma forma, se a gente tem o raio de giração polar, né, a gente agora, ao invés de modelar como uma barra, a gente modelaria como um anel em torno da origem, né, um anel centrado na origem, e o raio desse anel, então, vai nos dar a distância em que cada elemento de área se encontra da origem. Então, se vocês se lembrarem, né, que temos essa relação aqui, ó, o que é o... aqui, ó. Kx quadrado é ix divididos por a, ky quadrado é iy divididos por a, que é o que a gente tem aqui, ó. Isso aqui, então, se vocês se lembram, é o... Se vocês se lembrarem, né, o momento de inércia polar, ele vai ser a soma ix mais iy. Então, isso aqui vai ser o momento de inércia polar divididos pela área. E isso aqui é o que a gente... É dessa forma que a gente define o raio de giração em torno do eixo Z. Então, vai ser raiz do momento polar divididos pela área da superfície.
Ok? Bom, vamos fazer alguns exemplos para calcular os momentos de inércia. Então, este primeiro exemplo aqui, ó. Determine por integração direta o momento de inércia da área cinza com respeito ao eixo Y. Então, aqui está o eixo Y, aqui está o eixo X. Então, lembrando, né, que a gente tem que fatiar essa superfície em pequenos elementos de área, ou a gente pode fatiar ela em tiras, né? E essas tiras, elas podem ser paralelas ao eixo X ou ao eixo Y. Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar essa área, vou ampliar a figura aqui para que vocês entendam o que que eu vou fazer, e eu vou fatiar ela em tiras verticais, né? Elementos infinitesimais de área paralelos ao eixo X, tá? O que que eu vou fazer? Percebam que essa figura, ela pode ser pensada como sendo um retângulo mais um triângulo, tá? Então, eu tenho que descobrir como é que Y varia com X, à medida que eu me movo nessa superfície, né? Porque eu vou fazer uma integral de área, eu quero calcular momento de inércia em relação ao eixo Y, vai ser a integral de x² vezes o elemento de área dA, onde o elemento de área dA aqui, ó, se eu fiz dessa maneira, a largura é dx e a altura vai ser y, tá? Então, que é essa altura aqui que ele toca a superfície lá em cima, né? Só que eu preciso saber que, né, o y varia como em relação ao x. Então, o nosso dA é y dx e eu quero saber como é que y varia com x. Então, o que que eu vou fazer, ó? Essa altura aqui é H1. Se eu estou nesse ponto aqui sobre o eixo Y, eu estou no Y igual a H1. Então, eu tenho que Y é igual a H1 mais... Bom, à medida que eu caminho sobre a superfície, o Y vai aumentando com X. De que forma, né? Ele vai aumentando essa distância aqui, H2 menos H1, vezes a reta de inclinação x divididos por a. Né? Então, se eu estou nesse ponto aqui, em que o x vale 0, o meu y vale H1. Se eu estou nesse segundo ponto aqui, em que x vale a, eu estou no ponto y igual a H2 e a nossa equação, ela representa, né, esses comportamentos limites. Então, o que vai ser a integral do momento de inércia em relação ao eixo y? Vai ser a integral de x² vezes y. Quem é o y? H1 mais H2 menos H1, x divididos por a, dx. E o x varia de 0 até a. Então, aqui eu tenho a integral, eu vou ter uma integral de x² e depois uma integral de x³. Então, isso aqui vai ser H1x ao cubo divididos por 3, mais H2 menos H1 divididos por A, integral de x ao cubo. X à quarta potência divididos por 4. Nos limites de integração entre 0 e A. Então, substituindo os limites, nós temos H1 divididos por 3A ao cubo,
mais H2 menos H1 dividido por 4, eu vou ter A elevado à quarta potência dividido por A ao cubo. Então, somando, né, esses dois termos, a gente encontra aqui o momento de inércia em relação ao eixo Y dessa superfície é A ao cubo dividido por 12, H1 mais 3H2. E aqui ele não nos dá a unidade, né, em que x e y é medido, mas se nós soubéssemos que x e y são medidos em metros, então isso aqui seria a unidade metros à quarta potência. Ok? Próximo exemplo. Determine o momento de inércia da área azul mostrada na figura em relação ao eixo X. Então, agora queremos o momento de inércia em relação ao eixo X. Então, eu escolho um elemento de área paralela ao eixo X, que vai ter agora uma largura dy, desculpem, uma altura, né, dy, e largura vai ser igual, né, se eu tô nesse pontinho aqui vermelho, e aqui embaixo eu tenho 100 milímetros, aqui em cima eu vou ter 100 menos x. Então, o meu elemento de área dA vai ser igual a 100 menos x vezes dy. E aqui a gente já ganha a equação de como o y varia com x ao longo da curva. Y² igual a 400x. Então, aqui é mais fácil nós escrevermos tudo em função de y. Então, eu vou dizer que x é igual a y² dividido por 400. Então, o momento de inércia em relação ao eixo x é igual à integral de área y² dA, que é igual, então, a y² 100 menos o x, que é y² dividido por 400, dy. E a nossa variável y, ela varia desde y igual a 0, que é este ponto aqui debaixo da origem, até o ponto aqui de cima, que é y igual a 200 milímetros. Tá? Então, essa integral vai de 0 até 200 milímetros. Então, aqui de novo a gente cai numa integral simples, que é um y² e um y na quarta. Né? Então, o x é igual a 100 integral de y² dy menos 1 dividido por 400 integral de y² dy. Limites de 0 a 200. Então, realizando a integral e substituindo os limites, temos 50y. Opa, não é 50 não. É 100 divididos por 3, né? Eu botei 100 divididos por 2. É 100 divididos por 3 y ao cubo menos 1 divididos por 2.000, porque eu tenho 400 vezes 5, y a 5, nos limites de 0 a 200. E isso aqui, então, é igual a 106,6 vezes 10 na 6 milímetros a 4. Bom, esse último exemplo aqui,
a gente tem que determinar o momento de inércia polar, né? Lembrando que o momento de inércia polar J0 é a soma dos momentos de inércia x mais y, tá? Em relação ao ponto P, que é esse pontinho aqui, meia distância ali da base. Deixa eu ver se eu copiei o diagrama. Não, não copiei o diagrama. Então, eu vou fazer o diagrama aqui com vocês. Ó, eu vou orientar, né, o eixo Y passando no meio da superfície e o eixo X vai coincidir com a base. E aí eu vou a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a área desse... Ah, tá, já entendi porque que a gente tem que calcular a área. Porque a gente também quer o raio de giração, né? Então, para calcular o raio de giração, a gente tem que calcular a área. Então, para a gente calcular a área, que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer com vocês, eu vou calcular a metade da área e vou multiplicar por 2, tá? Então, esse elemento de área, ele vai ter espessura dy e comprimento x, tá? Então, o nosso dA vai ser igual a x dy. E aí eu preciso entender como é que x varia com y, né? Porque percebam que eu estou me deslocando aqui sobre a superfície para entender como é que o x varia com y, tá? Então, aqui a gente tem uma reta, né, pessoal? Essa reta, a inclinação dessa reta é y divididos por a. Então, a gente tem o seguinte, ó. A gente tem que x é igual a a divididos por 2 mais a divididos por 2 vezes y divididos por a. Ó, quando eu tô no y igual a 0, que é esse ponto aqui, ó, o meu x vale a divididos por 2, que é essa distância aqui, ó, estão vendo? Quando eu tô aqui em cima, que é no ponto y igual a a, o meu x vale a. Daí eu vou ter a meios mais a meios. Então, essa equação realmente descreve como é que o x varia com y sobre essa reta vermelha. Tá? Então, mais y divididos por 2. Bom, então o que que nós temos, né? Nós temos que a área vai ser 2 vezes a integral de x dy, onde x é 1 meio a mais y dy. E o y varia de 0 até a. Esse 2 vem do quê? Vem do fato de que eu estou calculando metade da área, né? Então, a área toda vai ser 2 vezes a integral. Então, aqui eu vou ter esse 2 cancela 1 meio, eu vou ter a integral de dy mais integral de y dy. Né? Então, resolvendo e substituindo, a gente acha que a área dessa figura é 3a quadrado divididos por 2 metros quadrados. Ele também não nos dá a unidade de medida, né? Então, eu não vou colocar nada, mas se fosse metro, seriam metros quadrados. Tá? E não nos fornece a unidade de medida dessas distâncias. Bom, agora o que que eu vou fazer? Eu vou calcular os momentos de inércia dessa superfície em relação aos eixos x e y, né? Por quê? Porque daí eu vou calcular aqui o J0 que eu preciso para depois calcular também o raio de giração. Né? A gente quer o raio de giração em relação ao ponto P, que é a origem ali do sistema de coordenadas. Então, por isso que eu sei que é o momento polar, tá?
E o raio de giração polar também. Bom, então vamos lá. O que vai ser o nosso Ix? Ix, mesma coisa. Eu vou calcular desse pedaço da direita e vou multiplicar por 2, tá? Então, o Ix vai ser 2 vezes a integral de y² dA. E aí, eu já tenho aqui como é que x varia com y, etc. Eu vou usar o mesmo elemento de área que eu usei para calcular a área. Então, eu vou ter y², peraí, vamos fazer aqui, é 2 integral de y², que multiplica o elemento de área, que é x dA, que é igual a 2 integral de y² a mais y dy. E tem um meio aqui na jogada. Então, eu escrevi minha integral toda em termos de y, né? E o y varia de 0 até a. Então, Ix vai ser igual a integral de AY² dy, porque o 1 meio cancela o 2 ali da frente, mais a integral de y³ dy nos limites de integração. Então, calculando as integrais e aplicando os limites, a gente encontra que o momento de inércia em relação ao eixo x é igual a 7/12 de A elevado à quarta potência. Agora, eu faço uma integral similar para o momento de inércia em relação ao eixo y. Vai ser 2 vezes a integral de x² dy, desculpem, dA, em que o x, né, varia com a mais y por sobre 2, então isso aqui vai ser 2 vezes integral de x³ dy, que vai ser, então, 2 integral de a mais y ao cubo divididos por 8, né? Porque a gente tem 2 ao cubo dy. Então, aqui a gente cai numa integral bem simples também, uma integral do tipo u ao cubo du. Né? Então, se eu faço que u é igual a mais y, meu du é igual a dy, e aí eu caio numa integral do tipo u ao cubo du. Então, a integral, né, continuando aqui, o momento de inércia em relação ao eixo y, que era 1/4 da integral de a mais y ao cubo dy, vai ser simplesmente 1/16 de a mais y elevado à quarta potência nos limites de 0 até a. E aí, substituindo aqui, é igual a 15/16 de a à quarta potência. Tá bom? Então, o que vai ser o nosso momento polar? J0 é a soma de Ix com Iy. Que isso aqui, então, é igual a 7/12 de A à quarta potência mais 15/16 de A na quarta potência. E é igual, então, a 73/48 de A elevado à quarta potência. E o raio de giração polar, que é o que a gente chamou de K0, é igual a raiz de J0, divididos pela área. Então, isso aqui vai ser raiz de 73/48 de A à quarta potência vezes a área. A área era 3 meios de A².
Então, é 2/3, né? 2 divididos por 3a². Então, isso aqui vai ser raiz de 73/48 vezes a. Esse é o nosso raio de giração em relação à origem ou ao eixo Z. Ok? Vamos continuar falando então sobre o teorema dos eixos paralelos, que é um importante teorema que nos permite calcular o momento de inércia em relação a outros eixos, né? E não precisar ficar calculando toda hora que a gente precisar calcular o momento de inércia de uma superfície. Então, vamos considerar aqui, ó, o nosso sistema de coordenadas XY. Nós aqui temos o eixo a linha, em relação ao qual eu quero calcular o momento de inércia. E eu vou desenhar um outro eixo paralelo. Eu não sei o quão forte está aparecendo aí para vocês, mas acho que depois fica melhor. Que é o eixo BB', que é esse eixo aqui de cima, ó. Esse eixo BB', ele passa pelo centroide da minha área A, ok? Bom, então eu vou pegar um elemento infinitesimal de área dA e eu vou calcular o momento de inércia da superfície A em relação ao eixo A'. Então, nós temos que o momento de inércia da superfície em relação ao eixo A', vai ser a integral de área de y² dA. Certo? Onde y vai ser, deixa eu desenhar aqui com outra cor, essa distância perpendicular do elemento de área ao eixo A'. Ok? Bom, se agora eu quero calcular o momento de inércia em relação ao eixo BB', eu tenho que observar o seguinte, ó. Eu posso escrever essa distância y como sendo a soma de, se eu aqui traço um sistema de coordenadas auxiliar, x', y', né? Eu posso escrever essa distância perpendicular y como sendo um y' mais uma distância d, onde essa distância d é a distância entre os eixos BB', BB' e A', tá? É a distância perpendicular entre esses dois eixos. Então, se a gente separa, né, isso em duas distâncias, eu posso escrever esse y como sendo um y' mais d ao quadrado. E aí eu vou abrir a minha integral para ver o que que dá. Então, o momento de inércia em relação ao eixo A', vai ser a integral em área de y' ao quadrado dA mais a integral de área. Opa, desculpa que aqui não é isso, né, prof? Tá, tudo bem, a gente vai ter 3 termos, né? Eu ia simplesmente suprimir o terceiro termo, não tem problema. 2y' de dA, integral de área, mais o terceiro termo, que é a integral de área de d² dA. Lembrando que esse d² é uma constante, porque a distância entre os eixos é constante. E o que que temos, né? O que que é cada uma dessas integrais? Ó, vamos analisar aqui, depois a gente escreve lá do outro lado. Essa primeira integral aqui, ó, que leva em conta
a distância do elemento de área até o eixo B', vai ser o momento de inércia da superfície em relação ao eixo B'. Essa integral aqui, ó, como D é uma constante, isso aqui vai ser simplesmente D quadrado vezes a área da superfície. Certo? E essa integral aqui, ó, essa integral aqui é o momento de primeira ordem, que a gente viu nas aulas passadas. E o momento de primeira ordem, ele está sendo calculado em relação a um eixo que passa pelo centroide. Então, uma das coisas que a gente viu é que quando o eixo passa pelo centroide, o momento de primeira ordem é igual a zero. Então, aquela integral ali é nula. Então, no fim, sobram só duas integrais para nós analisarmos, tá? Então, o que que temos? Ó, que o momento de inércia em relação ao eixo A linha, vai ser o momento de inércia em relação ao eixo B', e esse momento de inércia aqui, ele passa pelo centroide da superfície, então a gente coloca aquele símbolo ali, aquela barra, né, em cima do momento de inércia, mais D quadrado vezes a área da superfície. Então, este teorema, aqui, o teorema dos eixos paralelos, nos permite calcular de maneira fácil o momento de inércia em relação a outro eixo paralelo, se nós soubermos, por exemplo, o momento de inércia que passa, né, de um eixo que passa pelo centroide. E, em geral, esses valores são tabelados, tá? Então, por isso que o teorema do eixo paralelo é interessante, porque esses valores aqui são tabelados, e aí basta que a gente saiba a distância perpendicular entre os eixos paralelos e a área da superfície para encontrar o momento de inércia do corpo rígido em relação ao eixo A linha. E aí nós temos, né, uma expressão similar para o raio de giração, né, que o raio de giração ao quadrado em relação ao eixo A linha vai ser igual ao raio de giração em relação ao eixo B', que passa pelo centroide, mais o quadrado da distância. O momento de inércia polar em relação ao eixo A linha é igual ao momento de inércia em relação ao centroide mais a D quadrado. E o momento de inércia, desculpem, o raio de giração polar ao quadrado também vai ser o raio de giração em relação ao centroide mais D quadrado. Então, essas quatro relações aqui são advindas do teorema dos eixos paralelos. Então, esses valores aqui, como eu disse para vocês, em geral são tabelados, tá? Tudo que tem a ver em relação ao centroide a gente consegue medir experimentalmente para superfícies e escrever uma tabelinha. Bom, então aqui vamos fazer exemplos. Esse primeiro exemplo a gente quer determinar o momento de inércia da barra retangular em relação, né, com respeito ao eixo que passa pelo centroide. Tá? Então, primeiro, letra A, a gente quer calcular em relação ao eixo x', tá? Então, o que que fazemos, ó? Desenhamos um elemento de área paralelo
ao eixo x'. Esse elemento de área, ele tem largura infinitesimal dy', e ele se encontra a uma distância y' em relação ao eixo que nós queremos calcular, né? Que é o eixo x'. Então, o nosso elemento de área aqui vai ser o quê? Vai ser a largura, que é b, né? Aqui ele está dividido em 2, b mais 2, b mais 2. B mais 2. B dividido por 2 mais b dividido por 2 é b. Então, o elemento de área dA, ele vai ser igual a b vezes o dy'. Então, quem é que vai ser o momento de inércia em relação ao eixo x'? Vai ser a integral de y' ao quadrado dy'. Desculpem, dA. Eu estou adiantando um passo aqui. Então, o elemento de área dA, ele está escrito em termos de y'. Então, a nossa variável de integração pode ser o próprio y'. Então, isso aqui vai ser a integral, né? O b pode ficar fora da integral, vai ser a integral de h divididos por 2 menos até h divididos por 2 mais de y' ao quadrado dy'. É uma integral simples de um polinômio. Integrando e substituindo os limites, a gente fica com 1/12 bh ao cubo. Como aqui ele não nos dá a unidade de medida, eu não posso dizer se é metro elevado à quarta potência, centímetro, milímetro, polegadas, enfim, tá? Mas se nós tivéssemos a unidade de comprimento elevado à quarta potência. Então, esse é o momento de inércia dessa superfície em relação ao eixo x' que passa pelo centroide. Na letra B, a gente quer calcular em relação ao eixo xb que passa pela base. Então, aqui eu vou usar o teorema dos eixos paralelos, né? Que nos diz o seguinte, que o momento de inércia em relação ao eixo xb da base vai ser o momento de inércia em relação ao x', que é o que passa pelo centroide, mais a vezes o quadrado da distância perpendicular entre esses dois eixos, né? Qual é a distância perpendicular entre esses dois eixos? É h divididos por 2, é essa distância aqui, ó. Então, temos o seguinte, momento de inércia e x da base é igual a 1/12 de bh ao cubo mais a área, né? Qual é a área da nossa superfície? É uma área conhecida, base vezes altura. Então, é b vezes h. B vezes h, que multiplica o quadrado da distância, que é h divididos por 2 ao quadrado. Então, multiplicando e somando, isso aqui vai ser igual a 1/3 bh ao cubo. Unidade de comprimento elevado à quarta potência, que a gente não conhece. Então, o momento de inércia da superfície em relação ao eixo xb é maior do que o momento de inércia da superfície em relação ao eixo x'. O que significa, não sei o que significa, não vou falar bobagem aqui. Eu ia falar que era mais difícil girar o corpo, mas não é um momento de inércia da massa, né? Então a prof ia falar bobagem, né? Significa que o momento de inércia da superfície é como a área está distribuída, né? E faz sentido tu pensar que a área está distribuída em relação ao eixo x' de maneira mais equitativa, né? Então é menor o momento de inércia
do que em relação ao eixo que passa lá na base. Porque a distribuição ela é menos equitativa, né? Eu tenho área para cima e não tenho área para baixo. Então, seria essa a explicação, acredito. Na letra C, a gente quer calcular o momento de inércia da área retangular com respeito ao eixo Z', né? O eixo Z' vai ser esse eixo que está saindo do plano da tela. É o eixo que passa pelo centroide perpendicular ao plano X', Y'. Então, o que vai ser esse momento de inércia, né? A gente viu, isso é o momento de inércia polar, né? Que o momento de inércia polar vai ser a soma do... Deixa eu só escrever aqui. Ups. Momento... Por que não apaga? Não apaga. Então, riscamos aqui. O momento de inércia polar em relação ao eixo que passa pelo centroide vai ser o momento de inércia em relação ao eixo X', que passa pelo centroide, mais o momento de inércia em relação ao eixo Y', que também passa pelo centroide. Tá? Então, o que falta nós calcularmos? Falta calcular o momento de inércia em relação ao eixo Y'. Então, o que vai ser o momento de inércia em relação ao eixo Y'? Vai ser a integral de x' ao quadrado dA. E x quadrado... Bom, agora daí o que eu faço, né? Eu reescrevo o meu elemento de área de maneira perpendicular, ó. Vertical. Aí agora é mais fácil a gente fazer assim. Ó. Então, o que vai ser o elemento de área? Vai ser H vezes dx. Tá? Então, agora o meu dA é igual a H dx'. Então, temos o seguinte, ó. H integral de menos b divididos por 2 a mais b divididos por 2, x' ao quadrado dx'. Que é também uma integral de uma função polinômio, vai dar x ao cubo divididos por 3, substituindo os limites, eu tenho hb ao cubo divididos por 12. Então, o momento de inércia polar que passa, né, pelo centroide, que é a soma dos dois momentos, é 1/12 hb ao cubo mais... Na verdade, aqui é h ao cubo b, só se a gente quiser manter a ordem, né? bh cubo, mais 1/12, que multiplica hb cubo. Então, isso aqui é igual a 1/12 h vezes b, h quadrado mais b quadrado. E as unidades também são, né, unidade de comprimento elevado à quarta potência. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre superfícies compostas. Deixa eu só arrumar o enquadramento. Pronto. Superfícies compostas, né, como a gente viu anteriormente, a gente também tem como calcular outras grandezas a partir da soma, né, de momentos de primeira ordem e as próprias, né, as coordenadas do centroide, centro de gravidade, centro de massa. Então, eu não preciso sempre calcular uma integral. Existem alguns formatos que o momento de inércia dessas superfícies já foram calculados e eu consigo ir somando, né? Quando eu tenho superfícies compostas, eu consigo ir somando os momentos de inércia. Só que
uma coisa que a gente tem que cuidar, pessoal, é que esses momentos de inércia tabelado, em geral, eles vão ser calculados em relação a um determinado eixo. E aí a gente vai ter que adaptar os valores tabelados, né, os valores ou as expressões tabeladas para o nosso problema. Então a gente usa o teorema dos eixos paralelos para poder adaptar essas expressões para o que nós queremos, tá? Então a gente vai trabalhar exemplos disso. Bom, aqui na verdade antes temos uma tabela, né? Algumas superfícies clássicas, né? Por exemplo, se eu tenho uma superfície retangular, eu tenho o momento de inércia calculado em relação ao centroide, né? Eixos que passam pelo centroide e eixos que passam pela base e pelo lado, né? Então aqui, ó, o eixo Y e o eixo X, o eixo X', o eixo Y', e aqui temos o momento de inércia polar que passa pelo centroide, que é o que a gente acabou de calcular naquele exemplo, certo? Se nós temos uma superfície triangular, aqui é B dividido por 3, essa distância, né? Onde B é o tamanho da base. Aqui o que a gente tem é em relação ao eixo X' e em relação ao eixo X, tá? Círculo em relação aos eixos X, Y, que são os eixos que passam pelo centroide. O momento de inércia polar, semicírculo, também em relação aos eixos. Na verdade, em relação ao eixo X, né? Porque o eixo Y vai ser o eixo que passa pelo centroide. E o momento de inércia é o mesmo em relação aos dois eixos. Um quarto de círculo e uma superfície elipsoidal. Certo? Então, esses valores, né, essas superfícies, essas figuras, digamos, clássicas, né, a gente pode usar já esses valores, essas expressões tabeladas e adaptar aos nossos problemas. E aí a gente tem que fazer do mesmo jeito, a gente pode ou somar os momentos de inércia ou subtrair, depende de como a nossa figura é formada, né? Em relação a essas figuras da tabela. Então, por exemplo, aqui, ó, essa nossa superfície, a gente pode pensar ela como sendo formada por um retângulo menos um semicírculo, certo? Então, aqui eu vou ter o momento de inércia do retângulo menos o momento de inércia do semicírculo. Eu só tenho que analisar direitinho para ver em relação a qual eixo eu tenho que calcular esses momentos de inércia, tá? Então, nesse caso aqui, nós queremos determinar o momento de inércia da superfície em relação ao eixo X, que é o eixo que passa ali pela base do retângulo, tá? Então, em relação ao retângulo, o que nós temos? Vamos voltar lá na nossa tabela, ó. Em relação ao retângulo, eu sei que o momento de inércia em relação ao eixo que passa pela base do retângulo é 1/3 de BH ao cubo. Então, o momento de inércia do retângulo em relação ao eixo X é 1/3 da base vezes a altura ao cubo. A nossa base tem comprimento de 240 milímetros e a nossa altura é 120 milímetros. Então, isso aqui vai ser 1/3 vezes 240 milímetros vezes 120 milímetros ao cubo, resultando num momento de inércia em relação ao eixo X igual
a 138,2 vezes 10 na 6 milímetros à quarta potência. Agora temos que calcular o momento de inércia do semicírculo em relação ao eixo X. Ó, aqui está a figura que vai nos auxiliar, né, a localizar as distâncias de interesse, ó. Então, eu tenho que eu vou traçar um eixo A linha. Ó, vamos voltar lá na nossa tabela do semicírculo, ó. Eu tenho o momento de inércia em relação ao eixo que passa no diâmetro do semicírculo, que é 1/8 de πr à quarta. Então, eu tenho que traçar esse eixo A linha. Então, o momento de inércia em relação ao eixo A linha vai ser 1/8 de πr elevado à quarta potência. Ok? Outra coisa que a gente tem que fazer é localizar o centroide desse semicírculo em relação ao nosso problema. O que que nós vimos nas aulas passadas? Que a distância do centroide, que aqui a gente está chamando de A, é igual a 4R divididos por 3π. E isso aqui, né, como o raio é 90 milímetros, né, R é igual a 90 milímetros, não está escrito aqui nesse desenho, isso aqui vai nos dar uma distância de 38,2 milímetros. E aí, a distância do eixo X', que é o eixo que passa pelo centroide, até o eixo X, que é o que a gente chama de D, né, no teorema dos eixos paralelos, vai ser igual a 120 milímetros menos o 38,2 milímetros, que é igual, então, a 81,8 milímetros. Essa é a distância entre os eixos, né? A distância entre o eixo que passa pelo centroide e o eixo em relação ao qual eu quero calcular o momento de inércia, tá? Bom, então vamos continuar aqui, ó. Eu não sei quanto vale o momento de inércia em relação ao centroide, mas eu sei quanto vale o momento de inércia em relação ao eixo A linha. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é aplicar o teorema dos eixos paralelos para descobrir o momento de inércia em relação ao centroide. Tá? Esse D quadrado que aparece aqui vai ser o A quadrado. Eu vou escrever de vermelho aqui, para chamar a atenção. A quadrado, que é a distância entre esses dois eixos, né? O eixo em relação ao qual eu conheço o momento de inércia o eixo que passa pelo centroide, tá? Então, esse momento de inércia em relação ao A linha é 1/8 de π vezes 90 milímetros elevado à quarta potência, que é igual a 25,76 vezes 10 na 6 milímetros à quarta. Então, dessa relação aqui, ó, sai que o momento de inércia em relação ao centroide vai ser 25,76 vezes 10 na 6 menos opa, faltou a área, né? Eu tava pensando que as unidades não estavam batendo, claro, porque faltou multiplicar pela área do semicírculo. Então, vamos calcular aqui a área do semicírculo, ó. Eu fiquei pensando, como é que eu vou somar milímetro à quarta potência com milímetro quadrado? Não pode. Vocês sabem disso, né? A gente só pode somar coisas com a mesma unidade e a mesma ordem de grandeza. Então, o que vai ser a área do semicírculo? Vai ser metade de πr quadrado, que é igual a 12,72 vezes 10
na 3 milímetros quadrados. Pronto, agora não temos mais inconsistências. Então, temos o seguinte, eu tenho menos 12,72 vezes 10 na 3 milímetros quadrados, que multiplica o A quadrado, 38,2 milímetros ao quadrado. Então, o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centroide é igual a 7,2 vezes 10 na 6 milímetros a 4. E aí, o que a gente vai fazer de novo, pessoal? Aplicar de novo o teorema dos eixos paralelos, só que agora vai ser em relação x' e x, né? Então, o momento de inércia em relação ao eixo x vai ser o momento de inércia em relação ao eixo x', mais a área vezes a distância ao quadrado, que agora é o que ali no desenho está escrito como sendo b. Então, isso aqui é igual a 7,2 vezes 10 na 6 milímetros na 4, mais 12,72 vezes 10 a 3 milímetros quadrados, que multiplica o b quadrado, 81,8 milímetros. E isso aqui é 92,3 vezes 10 na 6 milímetros a quarta potência. Isso é tudo? Não, porque isso aqui é o momento do semicírculo em relação ao eixo x, e não é isso que a gente quer calcular. A gente quer calcular o momento de inércia dessa figura aqui. Então, agora eu tenho que pegar este valor, que é o momento de inércia do retângulo, e subtrair deste valor aqui. Então, finalmente, né, logo, o momento de inércia que a gente está procurando em relação ao eixo x vai ser o momento de inércia do retângulo menos o momento de inércia do semicírculo em relação ao eixo x. Então, isso aqui é igual a 138,2 vezes 10 na 6 menos 92,3 vezes 10 na 6 milímetro. Peraí, isso aqui é desnecessário, vamos botar lá no fim. Milímetro a 4. Isso aqui vai ser 45,9 10 na 6 milímetros a quarta potência. Comprido, mais fácil, né, pessoal? Não é difícil, tá? Nossa aula termina por aqui hoje. Na próxima aula a gente vai começar a ver o conceito de tensão, tensão axial, qual é a relação disso com deformação. E acredito que a gente vai conversar umas 2 aulas sobre isso. Então, um abraço, nos vemos na quarta-feira.